Ora, muito boa tarde, bem-vindos à Associação de Profissionais Licenciados de Optometria. Nós somos um grupo de trabalho da Comissão de Saúde, das audiências e das audições pedidas a esta Comissão, e estamos aqui para vos ouvir sobre a implementação de cuidados primários para a saúde da visão dos portugueses. Neste momento temos aqui presentes a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PST, Deputada Cláudia Bento, a Sra. Deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o Sr. Deputado João Dias, do PCP. Entretanto, se chegarem outros deputados, juntam-se à reunião, mas nós vamos avançar, porque, como sabem, temos discussão em plenário às 15 e, portanto, passamos desde já a palavra. Muito obrigada. Agradecer a vossa disponibilidade para nos receber e cumprimentar-vos por desejando uma boa audiência, pelo menos da nossa parte. Excelentíssima Coordenadora e Cara Deputada Susana Correia e excelentíssimos deputados e deputadas do Grupo de Trabalho de Audiências e Audição de Peticionários da Comissão Parlamentar de Saúde. Felicita-se o Estado português pelos compromissos assumidos na Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde e na Organização das Nações Unidas para a implementação de cuidados primários para a saúde da visão e aumento da cobertura efetiva de erros refrativos em 40% e cirurgia à catarata em 30%, assim como para a integração dos cuidados para a saúde da visão centrados nas pessoas, atempados de proximidade e na comunidade. Sublinha-se o reconhecimento por parte do Estado português de que cada euro investido em saúde da visão retorna 10 euros em produtividade. Neste seguimento, a Organização Mundial de Saúde lançou a iniciativa Saúde da Visão nos Sistemas de Saúde, um guia para a ação. Este conjunto de instrumentos técnicos é uma base sólida, informada e fundamentada para a integração de cuidados para a saúde da visão no Serviço Nacional de Saúde, não só para as necessidades de hoje, mas para as necessidades futuras. Por exemplo, a epidemia mundial da miopia, potenciada pelo confinamento da pandemia, e transição tecnológica. A transição epidemiológica e as consequentes condições oculares patológicas associadas com relevo especial para Portugal, segundo o país do mundo com a população mais envelhecida. E a previsível e bem identificada redução para metade da força de trabalho para a saúde da visão no Serviço Nacional de Saúde durante a próxima década. Estes desafios já atingem a população portuguesa, como pode ser confirmado no número de pessoas e número de dias na lista de espera para a primeira consulta hospitalar e cirurgia da especialidade de oftalmologia no SNS. Mas há oportunidades a aproveitar. Os dados e estudos realizados em Portugal mostram que 60% das causas de deficiência visual e cegueira evitável podem ser resolvidas em sede de cuidados de saúde primários. E 80% pode ser evitado com tratamento atempado. É isto o que afirma a proposta para a Estratégia Nacional da Saúde da Visão, pelo que está ao nosso alcance, assegurar cuidados primários para a saúde da visão, eliminar as maiores listas de espera do Serviço Nacional de Saúde e reduzir a incapacidade visual em Portugal. Portugal é um exemplo perfeito de um país que tem muito a aproveitar com esta iniciativa da Organização Mundial de Saúde e as suas recomendações técnicas. E não é por acaso que esta contém inúmeras referências ao papel desempenhado pelos optometristas, as suas competências, o quadro formativo e conteúdos funcionais. São parte fundamental da equipa dos cuidados para a saúde da visão, como profissional altamente treinado e preparado. Portugal dispõe de optometristas em número suficiente e com qualidade de nível mundial. É um facto do conhecimento público os vários exemplos de optometristas ao serviço das melhores organizações mundiais e europeias. Assim como aqueles que exercem em países europeus, refletindo a qualidade dos cuidados para a saúde da visão desses países. E a estes exemplos de mérito, em nada se distinguem dos 1.385 membros da APLIO, que realizam mais de 2 milhões de consultas anuais. Consciente das dificuldades e conhecendo das necessidades e enfrentando os desafios, compreende-se que é importante recuperar o processo de elaboração da regulamentação da profissão de optometrista, interrompendo em 2018, removendo o obstáculo que impede o Serviço Nacional de Saúde de contar com todos os recursos humanos na área da saúde da visão, formados e disponíveis em Portugal. Poupo-vos às inúmeras dificuldades, dilemas e adversidades que superamos todos os dias, mas que conhecem muito bem. A valorização e enquadramento dos optometristas permite a Portugal responder de forma positiva, segura e confiante às dificuldades, necessidades e desafios dos utentes atuais e futuros. Partilhar os compromissos ambiciosos assumidos por Portugal e em sede da Organização Mundial de Saúde e das Nações Unidas para 2030. Podem contar com os optometristas para assegurar estes cuidados de saúde de qualidade, com segurança, atempados, de proximidade e na comunidade.
Este compromisso está alicerçado em décadas de cuidados de saúde prestados, pelos quais os portugueses nos conhecem e confiam. E é possível estender estes cuidados a todos, em todo lado e em qualquer momento. E é com esperança que se vê a oportunidade de ver retomado o processo de assegurar o acesso aos cuidados para a saúde da visão através da aprovação da regulamentação da profissão de optometrista com a transposição para a lei da definição dos atos optométricos. A ausência desta regulamentação não afeta só a visão dos portugueses. Também coloca em causa a saúde pública, assim como degrada as legítimas expectativas dos optometristas, das suas famílias, do seu investimento e dedicação ao serviço de todos numa profissão tão nobre e digna. Indica-se duas situações que evidenciam a necessidade de uma intervenção legislativa urgente. Absolvição em sede de tribunal criminal de acusação de práticas de usurpação da profissão de optometrista por parte de um relojoeiro e técnico de óptica pela emissão de prescrições como optometristas. Estes condenados por fraude ao sistema de assistência da doença da GNR, Guarda Nacional Republicana, mas absolvidos de serem de falsos optometristas, porque não há legislação para os condenar. E a condenação transitada em julgado em sede de tribunal criminal de um optometrista pela prática de atos exclusivamente médicos, nomeadamente medição da acuidade visual, refração, topografia, tratamento do controle da miopia, em novembro de 2021. Por isso, estes 3 optometristas que vêm à vossa frente podem ser os próximos a ser condenados em tribunal criminal por fazer exatamente aquilo que foram treinados para fazer por universidades públicas portuguesas. De forma simples, o mesmo Estado que forma para, condena por. Simultaneamente, iliba os que sem qualificações o defraudam e prejudicam a população. Excelentíssimos deputados e deputadas, as iniciativas e as recomendações de qualquer organização, por muito importante que seja, de nada servem sem a vossa vontade. E há assuntos que persistem há tanto tempo que assumimos que já não têm solução. Da parte dos optometristas, mais do que esperança, deixa-se uma certeza. Está ao vosso alcance evitar a deficiência visual e cegueira. Da nossa parte, podem contar com total disponibilidade e apoio a esta Comissão Parlamentar na prossecução do seu mandato. Perdoem que as últimas palavras sejam para a Sua Excelência o Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, e o Excelentíssimo Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Professor Dr. Fernando Araújo, em que depositamos renovada esperança e expectativa de encontrar soluções e de causar impacto. Saibam que contam hoje e sempre com os optometristas para uma estratégia nacional para a saúde da visão que mobilize todos em conjunto neste desígnio nacional. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu, antes de passar a ronda aos grupos parlamentares, queria só apresentar que nós temos na delegação o Dr. Raul Alberto Sousa, Presidente da APO, da Associação Profissionais Licenciados de Optometria, o Dr. Pedro Quitéria Faria, membro da direção e advogado, só advogado. A Dra. Micaela Reis, membro da direção, e a Dra. Susana Aragonês, membro da direção. Esta é a delegação da Associação de Profissionais Licenciados de Optometria. 5 minutos agora a cada grupo parlamentar, depois para as respostas 10 minutos, que podem entre vocês, se quiserem, dividir o tempo. Está bem? Muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS, Irene Costa. Obrigada, Sra. Presidente do Grupo de Trabalho. Queria cumprimentar, então, todos os elementos representantes da Associação Portuguesa de Licenciados de Optometria, Dr. Raul Sousa, como Presidente. E quero saudar-vos pelo esforço e empenho que desde há anos a Associação tem feito no sentido de regulamentar a profissão da optometria e também na sua integração no Serviço Nacional de Saúde. Todos já nós percebemos que não tem sido uma tarefa fácil. Dizer-vos que é indiscutível que os cuidados de saúde constituem o vetor prioritário de combate à incapacidade na educação, formação e trabalho e que é determinante para a plena integração do indivíduo na sociedade. E também não podemos deixar, naturalmente, de concordar com os motivos que eludem nas vossas comunicações e na exposição que acabou de fazer, apontando os dados estatísticos sobre o problema da visão no nosso país, nomeadamente no que diz respeito à prevenção, que efetivamente poderia ser mais ativa, e também nos tempos de resposta, que todos nós gostaríamos de ver melhorados. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, eu quero dar boa nota das propostas que nos têm apresentado enquanto profissão, com formação superior, e que em muito podem contribuir para efetivos ganhos em saúde, designadamente através da implementação nos cuidados de saúde primários de uma rede de prestação de cuidados para a saúde da visão. Quero também realçar o grupo do trabalho,
o trabalho do grupo parlamentar do PS, tanto nesta legislatura como nas legislaturas anteriores, com quem também já tiveram a oportunidade de falar e expor os vossos problemas. E dizermos que temos feito um trabalho minucioso, um trabalho muito responsável para as questões que nos apresentam e que consideramos muito relevantes e muito preocupantes, tanto no que diz respeito à regulamentação, como ao vosso contributo enquanto profissão integrada nos cuidados de saúde primários. Quero dizer-vos também que, da parte do Governo e relativamente a estas matérias, tem havido a preocupação de, por um lado, definir uma estratégia de política de recursos humanos no SNS com mecanismos de operacionalização e, por outro lado, no que respeita à matéria da visão, e como o Sr. também referiu, impor o desenvolvimento de uma metodologia estruturada que permita implementar um plano a nível nacional com equidade e que atinja ganhos efetivos em saúde, conforme o determinado na Estratégia Nacional para a Saúde da Visão, nos termos dos despachos 1693/2019. Ou seja, ao que parece, nós temos aqui todas as peças de um puzzle e o que falta é encaixar o puzzle e parece que há forças do bloqueio. Portanto, o que eu acho é que falta talvez uma ação concertada entre todos os intervenientes na matéria, e quando digo todos os intervenientes, falo de optometristas e falo também de oftalmologistas. E relativamente aos oftalmologistas, eu trago aqui, existem várias notícias, vários documentos sobre a opinião dos oftalmologistas sobre a vossa profissão, e eu vou ler aqui apenas uma que encontrei, que diz que o bastonário da Ordem dos Médicos garante a inclusão de optometristas no Serviço Nacional de Saúde sem nenhuma regulamentação jurídica de competência adequada, com autonomia para a prestação de cuidados de saúde, sem supervisão de um oftalmologista, constituiria um enorme retrocesso na qualidade do serviço público e um grande risco para a saúde dos doentes. A reação do bastonário surge num comunicado conjunto com o Colégio de Oftalmologia. Portanto, o que se verifica é que não há um entendimento quando deviam trabalhar em colaboração. Penso que este seria o ponto de partida. Mas, como todos nós sabemos, não é profícuo tomar decisões de uma forma unilateral. As decisões e o trabalho que podemos desenvolver de futuro será mais profícuo se trabalharmos de forma concertada e com ideias convergentes. Portanto, as questões que vos quero colocar aqui são: qual é a vossa percepção sobre esta posição da Ordem dos Médicos? Se tem havido negociações conjuntas e que resultados têm chegado? Quais são os pontos em que não há acordo? Falamos de atos que colidem? Eu gostaria de perceber estas questões, porque percebendo estas questões, talvez seja mais fácil para nós podermos trabalhar em articulação convosco, com os oftalmologistas, com o Governo, no sentido de propormos aqui algo que seja benéfico para todos e que traga efetivos ganhos de saúde na área da visão para todos os portugueses, que eu penso que é hoje que estamos aqui a discutir. Hoje, isso. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à deputada Cláudia Bento, do Grupo Parlamentar do PST. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimento os membros da associação aqui presente, as informações trazidas e aqui as preocupações elencadas. Como vocês também bem mencionaram, em Portugal o acesso universal a cuidados de saúde e visão é difícil de ser assegurado. Os portugueses, para acederem a cuidados de saúde e visão, enfrentam fortes barreiras de acessibilidade, quer seja física, quer seja financeira. As consultas de especialidade, a falta de cobertura de programas de rastreio são das consultas que mais tempo de espera têm, são um tempo de espera mais longo e não se consegue dar um tempo de resposta adequada nem atempada às necessidades dos doentes. Tem havido, portanto, um desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, há falta de políticas de saúde, de planeamento, de integração e de complementariedade entre os cuidados de saúde primários e os cuidados a nível hospitalar. Mas, acima de tudo, escasseia a ausência de concretização. Uns dados obtidos: o número de oftalmologistas registados a exercer funções no Serviço Nacional de Saúde em 2017 diz que existem 1.070 oftalmologistas, mas apenas destes 44% se encontram no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é um número que não consegue dar resposta às necessidades da população portuguesa. E tal como foi dito aqui por vocês, em Portugal urge a necessidade de regulamentação do acesso e prática clínica da profissão de optometrista, cuja profissão atualmente já se encontra regulada na quase totalidade, na maioria dos países da União Europeia. E a ausência de regulamentação permite o acesso ao seu exercício por parte de pessoas cujas qualificações e habilitações são desadequadas, colocando em causa a saúde pública e a prestação de informação enganosa aos cidadãos.
Pegando aqui nas palavras da deputada do PS, da senhora deputada Irene, também lhe vou fazer uma questão relacionada com a Ordem dos Médicos e da Associação Portuguesa, da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia. Em 2018, o senhor bastonário da Ordem dos Médicos garante que a inclusão dos optometristas no Serviço Nacional de Saúde, e passo a citar, sem uma regulamentação jurídica de competências adequada, com autonomia para a prestação de cuidados de saúde visual, sem supervisão por um oftalmologista, constituiria um enorme retrocesso na qualidade do serviço público e um grande risco para a saúde dos doentes. O bastonário recorda ainda que é a própria Organização Mundial de Saúde que refere que os oftalmologistas constituem o pilar básico dos cuidados de saúde visual em qualquer sistema de saúde. E as primeiras perguntas que lhe gostaria de deixar é que fizesse um comentário, agradecia um comentário a estas afirmações e se tem havido diálogo entre vocês, a vossa associação e a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia e a Ordem dos Médicos. Por outro lado, existe um estudo que demonstra a importância dos optometristas na prestação de cuidados de saúde ocular, de saúde da visão, tal como elucidado no artigo Cuidados de Saúde da Visão. Estudo para a universalização de cuidados de saúde da visão em Portugal. E o que passo a citar, o enquadramento do optometrista ao nível dos cuidados de saúde primários pode contribuir para a resolução das barreiras ao acesso aos cuidados de saúde da visão, tal como sucede em outros países. A integração do optometrista enquanto técnico de saúde ou de colaboração com o Serviço Nacional de Saúde iria obter ganhos na prestação de cuidados obtidos. E, portanto, as questões que iria lhe colocar, a primeira questão nesta área, que deixo é se poderiam elucidar como pode funcionar este modelo de integração dos optometristas no Serviço Nacional de Saúde e se nos podem elucidar em que países tal acontece e como é que tal é efetuada essa integração. Se nos podem denominar tipo um esquema de referenciação e orientação. Se já existe em Portugal algum projeto piloto de integração de optometrista a nível dos cuidados primários do Serviço Nacional de Saúde e, por fim, se considera que a integração do optometrista no Serviço Nacional de Saúde iria permitir uma maior e melhor eficiência na gestão dos cuidados prestados. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. Muito obrigado, Sra. Deputada e Coordenadora, Sras. Deputadas. Quero cumprimentar o Sr. Dr. Raul Sousa e, na sua pessoa, cumprimentar os restantes elementos que o acompanham. Relativamente às preocupações que aqui nos deixaram, eu de facto não tenho muitas perguntas para fazer, tendo em consideração que conheço perfeitamente, julgo eu, conhecer a situação e as reivindicações justas, desde logo, permitam-me que diga isto, que as reivindicações e aquilo que aqui apresenta Vossas Excelências trazem são perfeitamente justas e, nesse sentido, se calhar importa aqui tentar trazer alguma clarificação ao exercício desta atividade. Eu gostaria que os senhores deputados nesta casa tenham a capacidade de admitir que provavelmente nunca tinham ouvido falar que a profissão de optometrista não está regulada. Aliás, aquela que está regulada é aquela que a generalidade dos portugueses quase nem tem acesso. Qualquer um de nós que se dirige a uma casa de óptica, quem vai encontrar é, na grande e na esmagadora maioria das situações, optometristas. Não ortoptistas. Curiosamente, aquela que está regulada. E que eu saiba, não há qualquer tipo de conflito entre o exercício da atividade de ortoptista com a atividade de oftalmologista. Estamos a falar de uma profissão de optometrista que está licenciada, ou seja, tem licenciatura em 3 universidades neste país, acreditada pela A3S, que cria expectativas não só nos próprios alunos que abraçam a profissão, como nas suas famílias, que reconhecem o valor e o investimento que é feito para que os seus filhos possam exercer aquela atividade e que depois, no exercício, são confrontados com uma profissão que, no fundo, não está regulada, com problemas, nomeadamente até do foro judicial, com situações muito complexas que acaba por ter uma situação que cria aqui um problema muito complexo até do ponto de vista
daquilo que é situações, como já aqui foram até pelo Sr. Presidente, enumeradas por situações conflituosas, e levar profissionais preparados, competentes, a poderem ter que ir à barra do tribunal. Nós entendemos que o exercício, ou seja, existe formação acreditada, o exercício acontece e é praticado, é seguro, é competente, não se percebe porque... e acima de tudo uma coisa muito importante, é clara a necessidade. Nós temos mais de 50% da população com erros refrativos. Nós deixamos as nossas crianças completamente com falta de vigilância, de prevenção, em termos daquilo que pode ser o identificar atempadamente crianças para podermos aí conseguir rapidamente implementar um tratamento. Até perante as palavras e justificações que aqui nos deram, temos falta de oftalmologistas, é verdade, mas não é por esta profissão estar regulada que iríamos deixar de ter falta deles. Aliás, ainda iríamos ter mais, porque estes profissionais iriam identificar precocemente necessidades de intervenção até dos oftalmologistas. E aquilo que foi aqui até, em termos de citação dito, eu percebo que surge sempre muitas dúvidas relativamente àquilo que é o conflito de exercício e de competências, até muitas profissões têm receio de que lhes sejam, entre aspas, roubada algum campo de intervenção e de competências. A verdade é que aquilo que foi dito aqui e citado por parte da Ordem dos Médicos é dito sem uma definição de competências. Ora, é precisamente isto que se quer. Que sejam definidas as competências deste exercício, desta atividade, para que, de uma vez por todas, possamos contar com estes profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Porque se eles existem no exercício da atividade privada, porque é que eles não podem existir também no Serviço Nacional de Saúde? E uma coisa muito fundamental é que, tendo a sua atividade regulada, podemos ter carreiras, podemos ter uma carreira profissional para estes profissionais de saúde. E que nós achamos que nós estamos completamente ao lado daqueles que veem aqui uma oportunidade, e não aqui criar obstáculos e dificuldades, veem aqui uma oportunidade de, em conjunto com todos os outros profissionais de saúde, que na saúde da visão podem contribuir para termos uma população com maior acesso, porque infelizmente nós precisamos de muitos mais profissionais de saúde destas áreas. E não vai haver aqui um conflito, tendo em consideração que o Governo deve ter toda a sua abertura para poder, num processo negocial, ouvindo a PLO ou todos os outros interessados, acho que se deve admitir que toda a gente deve participar na definição das competências, desde logo até as próprias universidades. As próprias universidades têm os planos curriculares. Há até comparações entre o que são o plano de estudos de optometristas e de ortopedistas, e são bastante claros. Aliás, o campo de intervenção na saúde da visão, é muito claro em relação àquilo que é a área de atuação de um profissional e a área de atuação de outro. E o que eu lamento, senhoras deputadas, é que nós, por uma questão, se calhar corporativa, possamos impedir a nossa população de ter acesso a uma profissão. Porque eu defendo os optometristas, mas também defendo os ortopedistas e também defendo os oftalmologistas. Não vai deixar de haver oportunidade para todos exercerem, infelizmente. O que vamos é ter uma população mais saudável. E é isto que é preciso, de uma vez por todas. Como é que nós podemos aceitar que neste país tenhamos... Eu vou terminar, senhora deputada. Tenhamos milhares de profissionais a exercer uma profissão que não está regulada e que manifestamente ela é necessária. E vamos entrar nesta lógica de que poderá haver aqui alguém, se não regularmos esta profissão,
Aquilo sim que acontece é existir aqueles que não têm competências nenhumas, dizerem que têm essas competências e vão exercer e vão fazer essa atividade. Porque depois há uma outra profissão que é os oculistas, são quem faz os óculos, não são optometristas. E muitas outras situações que é preciso clarificar. Portanto, interessa-nos a todos nós regular, para sabermos com o que podemos contar. E por isso aquilo que eu não tenho assim muitas questões, porque poderia ir muito mais em detalhe das situações, só estou aqui a tentar apelar à sensibilidade das forças políticas que percebem e entendem toda esta situação. Não se trata de uma causa propriamente dita, trata-se de uma necessidade de regular uma profissão, trata-se de uma necessidade de responder àquilo que é o acesso aos cuidados da saúde da visão, trata-se de uma necessidade, de uma vez por todas, de pôr fim a um problema que não faz sentido nenhum existir. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigada. Eu registro os créditos que lhe dei. É verdade, por isso é que fomos permitindo. Dr. Raul tem a palavra. Bem, agradecer os vossos comentários e questões. Respondendo por ordem cronológica, qual a convergência e diálogo com a oftalmologia? Posso lhe dizer sinceramente que tentámos muito. Tentámos muito e é muito difícil estabelecer o diálogo. Ele necessita de um mediador, porque já tivemos reuniões na Direção-Geral de Saúde em que quem representou o Ministério, a Direção-Geral de Saúde, a Ordem dos Médicos e o Colégio de Oftalmologia foi uma só a mesma pessoa. Se não há mediação, todas as nossas propostas são imediatamente desconsideradas. E nem sequer há o contraditório de obrigar as pessoas a provar onde está a evidência que suporta as suas afirmações. Diálogo é uma coisa. Conceder o domínio de uma profissão sobre a outra de forma corporativa, certo? Isso é inaceitável. Nós dispusemos no projeto, ou proposta para projeto de lei, que foi elaborado pelo Grupo Parlamentar, tivemos um diálogo contínuo, aceso, mediado por uma deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem naturalmente agradecemos o seu enorme esforço, e foi estabelecido com o Colégio de Oftalmologia um progresso que entendemos que é significativo. Queremos que há uma base que nos permita a nós claramente vislumbrar que há um fim para esta questão. E veja a nossa disponibilidade de aceitar que uma outra profissão se invoque o direito de decidir se nós existimos ou não. Isto é inaceitável num país desenvolvido. Olha, não fui eu que inventei a optometria. Não foi. Ela existe há 250 anos, serve muito bem o resto do mundo, em especial a União Europeia, com grande desempenho. Não vai ser Portugal que vai acabar com ela. Mas não é que nem de longe nem de perto. Podemos é ter pessoas a cegar, a sofrer de deficiência visual e cegueira, enquanto isto não for resolvido. A minha pergunta é, ok, temos o Colégio de Oftalmologia com os seus interesses. Os optometristas terão também lá os seus interesses. E os portugueses? Quem é que defende os interesses dos portugueses? Se estamos à espera de todos chegarmos a um consenso, diálogo, que seria extremamente útil, porque se queremos uma equipa, temos que ter as pessoas a conversar, mas se não conseguimos lá chegar, entretanto é preciso responder às necessidades dos utentes. E nesse papel, Governo, Assembleia da República, tem um papel importante a desempenhar, é defender a saúde dos utentes. Contem connosco para isso, com o contexto com que nós exercemos lá fora. Garanto-lhe, vou preso de bom grado. Não tenha problemas com isso. Coloque mediação, coloque um prazo. Defina que as coisas têm que estar concluídas até isto, senão decidem no superior interesse dos utentes. Nós colocamos à vossa disposição. Considerem o que achar melhor. Se entenderem que é proibir optometristas, que seja. Aumentem para 4 vezes o número de oftalmologistas. Obrigam-nos a exercer nos centros de saúde. Não sei. Entretanto, temos milhares e milhares e milhares de pessoas nas listas de espera. Para quê? Temos crianças que foram diagnosticadas com um rastreio positivo no rastreio de saúde visual infantil e ficam 3 anos à espera de ser atendidas. A mim não me aproveita como cidadão nada esta situação.
Como optometrista também envergonha-me. É algo que é difícil explicar quando saímos de Portugal, porque é que isto acontece. Acontece porque se permite. Toda a gente pode querer e tudo e mais alguma coisa, mas nós temos que, neste aspecto, fazer as pessoas sentar à mesa e é preciso, sem dúvida, mediação. E é essa mediação que pedimos ao Ministério da Saúde. E se não for o Ministério da Saúde, que seja o Parlamento. Mas essa mediação tem que existir e ela tem que ser consequente. Ela tem que trazer as pessoas à mesa e tem que responsabilizá-las pelas afirmações que fazem. E essas afirmações que o Sr. Bastonário faz são irresponsáveis. Que elas lançam alarme público. Colocam em causa a imagem dos optometristas e a confiança que os portugueses têm nesses atos. E deixe-me que lhe diga, se esses 2 milhões de consultas deixam de existir, quero ver quem é que as vai dar. Sabe de quantos casos há de optometristas condenados por má prática? Nenhum, não é? Então parece que nestes últimos 30 anos nós andamos por cá e até, se calhar, somos bem informados. Se calhar a A3S sabe exatamente o que está a fazer. Se calhar as universidades implementaram aquilo que existe nos outros modelos e a coisa está muito bem criada cá e está tudo a funcionar. O que é que temos apenas? É alguém que decide irresponsavelmente opor-se a isto. Se não existir regulamentação, o que é que vos posso dizer? Aquilo que vos posso dizer é que o conflito continua. Continua. Se ninguém define quais são as competências, o conflito vai continuar. Mas deixa-se a porta aberta para todo o tipo de fraudes, sabe? De pessoas sem qualificações para exercer. Essa preocupação deveria ser a de todos os dias. E eu posso lhe indicar mais de 2 ou 3 mil pessoas que se fazem passar por optometrista, traça, qualquer coisa. É que nós não estamos a falar daqui de uma coisa que parece que é, sei lá, escondida, percebe, ou esotérica. Não, isto é praticado na esmagadora maioria dos países do mundo. É a Organização Mundial de Saúde que diz que se faça. Mas agora a Organização Mundial de Saúde que nos ajudou e que nos deu recomendações e alinhamento durante a pandemia, agora de repente já não serve para nada. Bem, aqui não está em causa em supervisão. Eu creio que estas palavras, não é? Se trabalha em equipa, se trabalha em integração, há uma definição de circuito, há uma definição de campos de ação, há um objetivo e esse objetivo não é quem manda em quem, mas sim como se lida com esta situação. E é daqui que, no Serviço Nacional de Saúde, isto pode ser definido. Compete, diria eu, e foi essa a nossa proposta para a Estratégia Nacional, que o Ministério diga o que é que espera de nós. E nós mostramos disponíveis para ajustar a nossa formação para responder aos desafios identificados pelo Ministério da Saúde. Mais uma vez, nós não estamos focados em nós, nem estamos focados em dizer mal dos outros. Estamos disponíveis para ajudar. Fizemos as cedências que foram necessárias ser feitas. Aquilo que não podemos fazer é anular uma profissão. Não lhe vamos retirar a autonomia que ela tem de facto. A autonomia que a caracteriza. Se tiram autonomia, pois então têm ortopedistas, eles já os existem. Então para que é que precisam de nós? Não precisam. Lembro, a Organização Mundial de Saúde é muito clara a defender as profissões. E define-as como oftalmologista, optometrista. Sobre a supervisão, eu acho que em todos os hospitais alguém responde perante alguém, seja qual for a sua profissão e seja qual for a sua. E acho que é um problema que se resolve por si só. Um exemplo de uma integração dos optometristas no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, saiu ontem mesmo. Por isso, em Inglaterra, foi estendida o acesso dos optometristas comunitários, aqueles que exercem na comunidade, aos resultados dos meios complementares de diagnóstico dos hospitais. Os optometristas nos Estados Unidos são de cuidados primários, quer dizer que as pessoas dirigem-se a eles. No NHS. Serviço Nacional de Saúde. Estão a trabalhar nos consultórios, e alguns deles, sim, é verdade, em óticas, mas fazem parte do Serviço Nacional de Saúde e respondem perante isso. E podem referenciar diretamente para o hospital. E podem dialogar, consultar, pedir aconselhamento, enviar imagens, videochamadas com o hospital. Aqui o que nós temos é o trabalho em rede, o trabalho em equipa. E, mais uma vez, a regulamentação, que eles têm há centenas de anos, praticamente, é daí muito proveitosa. E é um exemplo que nós devemos seguir. E, obviamente, que país? Praticamente todos os países do mundo têm. Portugal é, na verdade, uma exceção estranha. É um resquício do passado onde existe o monopólio de determinados atos por profissões.
Isto existiu em Portugal. Olha, o Centro Hospitalar da Doutor Trás-os-Montes. Conhecem bem, porque isso foi partilhado convosco, uma citação do diretor da oftalmologia, onde diz que eliminou as listas de espera no ano 2010, não falha a memória. Não foi por mais dinheiro, não foi por mais equipamento, mas foi por ter colocado recursos humanos. 4 optometristas. E isso eliminou a lista de espera. Querem prova de que isto funciona? Está aí. Não precisam de olhar para os outros países. Isto funciona cá. Tem os estudos, conseguem perceber claramente o que eles lhes dizem. Por exemplo, o Dr. Alexandre Lourenço e o professor Pedro Pata Barros diz que se colocarmos 2 optometristas por ACES, elimina a lista de espera no prazo do ano. E porquê? Porque tem razão, 60% é refrativo. Porquê é que estas pessoas vão ao médico de família e depois são referenciados para uma consulta hospitalar de oftalmologia, ficam 3 anos à espera, vai-se lá saber o que é que acontece. Entretanto, toda a gente tem glaucoma, catarata, retinopatia diabética, fica a marcar passo e a cegar. Porque estas pessoas que precisam dos cuidados especializados de oftalmologia não têm acesso a eles. Repare, o optometrista não é um pequeno oftalmologista, é um profissional altamente treinado e não aprendeu a prescrever erros refrativos num estágio de 2 mais 2 meses ou num estágio de 3 meses, como é feito, por exemplo, num seminário de oftalmologia. É um profissional que tem licenciatura até doutoramento, altamente formado e treinado para o que faz, independentemente do que as outras profissões achem ou não. Por último, queria agradecer as palavras do Sr. Deputado. Acho que pode concorrer a Presidente da Optometria, porque, sem dúvida, só sabe expor a causa, e conhece-a profundamente, já se percebe, mas, sobretudo, acho que tem a perspectiva de como os utentes sentem este problema de uma forma especial. Honestamente, isto é um problema que não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum existir, isto é absurdo. Não, está tudo resolvido, toda a gente tem a formação, temos todos a acreditação, estamos para aqui exercer, tem consequências, caricatas. Por exemplo, para a IVA, a Autoridade Tributária entende que não estamos equiparados à oftalmologia porque não aparecemos na lista do artigo 151. Para a IRS, já estamos. Porquê? Porque isto é uma lista interna que equipara. Já agora, eu com essa isenção, digamos, com essa caracterização em IRS, ou seja, não estando na lista de 151, os optometristas só englobam 35% dos seus rendimentos para pagamento de imposto. Ora, imagina o que é um ortopedista ou um oftalmologista que se está a inscrever na entidade reguladora da saúde, os seus consultórios, e se identifica como optometrista, e procurem porque isso há. Agora, fiscalmente, também se enquadra como sendo optometrista. E os rendimentos que eles estão a fazer agora aparecem como sendo optometrista. E vai pagar muito menos imposto de IRS por causa disso. Está a ver como esta indefinição de regulamentação produz consequências concretas que se ramificam e são indissolúveis. Elas têm que ser resolvidas pela regulamentação. Para terminar, gostaria de vos fazer um convite. Vou enviar para a Sra. Coordenadora para estarem presentes nas conferências abertas de optometria a realizar a 5 e 6 de novembro no Centro de Congressos de Aveiro. Eu creio que o sábado será de especial valor instrutivo para as suas deputadas e seus deputados, porque vamos ter representantes da Organização Mundial de Saúde, pessoas que participam na definição destas iniciativas, que informam os Estados de qual é o quadro formativo e os conteúdos funcionais destas profissões, como é que eles podem providenciar, garantir valor para o Serviço Nacional de Saúde, e sem dúvida que vão aprender muito sobre o que é a profissão de optometrista. Estejam presentes, se não, podem assistir online, enviaremos um convite, desde que nos seja cedido o vosso contacto, e enviaremos um convite para que possam aceder online. Vai ser, sem dúvida, muito instrutivo. Já agora, algo que nos orgulha por uma optometrista portuguesa que faz parte da equipa da Organização Mundial de Saúde. Esses mesmo que cá são criminosos. É verdade. Por isso, algo que nos muito orgulha, mas que mostra uma coisa clara, absoluta. Eu diria que parece que os optometristas estão a fazer qualquer coisita. Eu diria que sim, é? Por isso, podem dizer tudo e mais alguma coisa, só compete, só produz alarme social, só produz conflito, são agressões gratuitas,
vamos passar ao lado delas, responsabilizar apenas quem as diz. Estamos cá. Vamos continuar a trabalhar, vamos continuar-nos a formar até ao dia em que decidam que não nos querem. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada em nome da Comissão de Saúde e deste grupo de trabalho. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença e pela vossa reivindicação. Obrigado, nós.